Olá, pessoal! Esse é o nosso chat tira dúvidas e de revisão das agendas 1, 2, 3, 4 e 5. Na agenda 1, nós estudamos o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, e o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Né? Vimos ainda que a física se baseia na medição de grandezas físicas. Algumas grandezas físicas, como comprimento, tempo e massa, foram escolhidas como grandezas fundamentais. Nós temos o chamado Sistema Internacional de Unidades, né, conhecido como SI. A unidade de comprimento no SI é o metro, a unidade de tempo no SI é o segundo, e a unidade de massa no SI é o quilograma. No movimento retilíneo uniforme, o MRU, o móvel se movimenta com velocidade constante em linha reta. Ou seja, no MRU não existe aceleração, visto que é a aceleração que produz variação de velocidade. A equação do espaço em função do tempo para o MRU é S igual a S0 mais VT. No movimento retilíneo uniforme, o MRUV, o móvel se movimenta com aceleração constante em linha reta. Ou seja, no MRU existe aceleração. E daí nós temos essas três equações que nós utilizamos para esse tipo de movimento. A função horária do espaço, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli, que é independente do tempo, portanto, não é uma função horária. Na agenda 2, estudamos o conceito de força. Começamos com uma breve revisão de vetores. Vimos que um vetor pode ser representado da seguinte forma: vetor A, com uma componente AX e uma componente AY. E o módulo desse vetor ele é calculado tomando a componente AX ao quadrado, a componente AY ao quadrado, somando as duas e tirando a raiz quadrada. As forças são grandezas vetoriais. Também estudamos as leis de Newton. A primeira lei de Newton, que diz o seguinte: quando a força resultante que age sobre um corpo é zero, o corpo permanece em repouso ou se move em linha reta com velocidade escalar constante. A segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo de massa m está relacionada à aceleração do corpo através da seguinte equação: força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação, nos diz o seguinte: se um corpo A aplica uma força a um corpo B, o corpo B aplica ao corpo A uma força tal que as duas forças, os dois vetores força, eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos, e o módulo desses dois vetores, dessas duas forças, é exatamente a mesma. Na agenda 3, continuamos o nosso estudo de forças e nela estudamos algumas forças especiais. A primeira força que nós analisamos foi a chamada força gravitacional, a força-peso. A força-peso ela é dada por essa relação. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Definimos também a força elástica, como sendo F igual a Kx, onde o K é a constante elástica e o X é a deformação da mola. As forças fundamentais são força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Quando uma força tende a fazer um corpo deslizar sobre uma superfície, uma força de atrito é exercida pela superfície sobre o corpo. Algumas propriedades da força de atrito. A força de atrito ela é sempre paralela à superfície e está orientada de modo a se opor ao movimento. Esta força se deve às ligações entre os átomos do corpo e os átomos da superfície. Se um corpo não se move, a força de atrito é a força de atrito estático. Se o corpo se move, a força de atrito é a força de atrito cinético. Toda partícula no universo atrai outras partículas com uma força gravitacional, cujo módulo é dado por esta relação.
F, que é a força gravitacional, é igual à constante gravitacional, que possui este valor aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tudo isso vezes o produto das massas das duas partículas que estão interagindo, dividido pelo quadrado da distância entre as duas massas. Na agenda 4, estudamos o conceito de trabalho, energia e potência. O trabalho realizado por uma força constante, ele é definido por esta relação. Trabalho é igual o módulo da força vezes o módulo do vetor de deslocamento vezes o cosseno de θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. O trabalho realizado pela força gravitacional, ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser negativo quando o corpo estiver subindo uma altura h e vai ser positivo quando o corpo estiver descendo uma altura h. Então, o trabalho da força gravitacional quando o corpo está subindo é igual a menos mgh. E quando ele está descendo é mgh, onde o m é a massa, o g é a aceleração da gravidade e o h é a altura que o corpo se deslocou. Quando uma força é aplicada a um objeto, e essa força depende da posição do objeto, o trabalho pode ser obtido calculando a área abaixo da curva entre as duas posições que se deseja calcular o trabalho. Então, nesse gráfico aqui, nós temos esse exemplo. Nesse eixo vertical, nós temos a força, e nesse eixo horizontal, nós temos o deslocamento. Notem que a força ela varia com a posição, com o deslocamento do corpo, e se nós quisermos calcular o trabalho entre a posição 0 e 3 metros, nós calculamos esta área abaixo da curva. É a área compreendida por essa curva e o eixo horizontal, o eixo x. Se nós quisermos calcular o trabalho realizado por essa força entre a posição 3 e 5 metros, nós calculamos a área compreendida entre essa curva e esse eixo horizontal aqui, o eixo x. A área acima do eixo x positivo, então trabalho positivo, a área abaixo do eixo x negativo, e nós temos um trabalho negativo. Definimos ainda a potência. A potência desenvolvida por uma força é a taxa com a qual a força realiza trabalho sobre um objeto. A unidade de potência no SI é o watt, e 1 watt é igual a 1 joule por segundo. A potência média ela é calculada pela seguinte relação. Potência média é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo, onde o trabalho ele é dado pela definição que nós vimos anteriormente. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Na agenda 5, estudamos a energia mecânica e a conservação da energia mecânica. Primeiro, definimos a energia cinética. Se um corpo está em movimento, ele possui energia cinética. E a energia cinética ela é dada por essa relação, mv² sobre 2, onde m é a massa do corpo e v é a velocidade. A energia potencial gravitacional ela está relacionada com a altura do corpo em relação a um determinado referencial. A energia potencial gravitacional ela é dada por mgh, onde o m é a massa, o g é a aceleração da gravidade e o h é a altura. A energia potencial elástica ela é dada por kx² sobre 2, onde o k é a constante elástica, o x é a deformação produzida na mola, essa deformação pode ser de compressão ou de elongação da mola, e nós temos, assim, portanto, a energia potencial elástica. A energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética e da energia potencial.
Se nesse sistema nós tivermos apenas forças conservativas realizando o trabalho em um sistema isolado, a energia mecânica do sistema não pode variar. Então, significa que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Se a energia mecânica ela é a soma da energia cinética e da energia potencial, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. E a energia mecânica final vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Uma força é dita conservativa se o trabalho realizado sobre uma partícula se anula ao longo de um caminho fechado, ou seja, se o trabalho não depende da trajetória. Como exemplo de forças conservativas, nós temos a força gravitacional e a força elástica. Se a força não é conservativa, o trabalho vai depender do caminho. Como exemplo, nós temos a força de atrito. Então, pessoal, essa aqui foi uma breve revisão das nossas primeiras 5 agendas de Física 1. Nós teremos ainda mais um chat de revisão e de perguntas ao final da agenda 9, onde nós faremos uma breve revisão da agenda 5, 6, 7, da agenda 6, 7, 8, 9. A agenda 10 é a nossa agenda de revisão. Então, pessoal, até mais e qualquer dúvida, me perguntem no fórum, me mandem mensagem, me mandem e-mail. Abraço e até mais.